Mas tem brasileiro que prefere trocar a folia do carnaval por um retiro, viajar para o campo ou curtir um cineminha. Falando nisso, foi suspensa a cota que limita o número de salas de cinema para exibição de lançamento de filmes. Quem explica é a repórter Letícia Alagoa. Sair de casa e assistir a um filme é a principal atividade cultural de moradores de 12 capitais brasileiras. E São Paulo é uma das cidades que lideram essa pesquisa. Por aqui não é difícil encontrar casais que dão uma pausa na correria da semana para pegar um cineminha à tarde. Às vezes a gente vai mais de uma vez por semana. Cada vez mais a tecnologia está para suprir essa falta que assistir cinema em casa tem, né? Tem um conforto, mas não tem um melhor som e não tem uma melhor exibição. Mas continuo achando super interessante o cinema. Acho que pela experiência, por tudo que oferece, eu acho que é muito mais interessante. Até a possibilidade de você vir só e conhecer pessoas. Nos últimos anos, a indústria apostou em longas com tecnologia 3D para criar uma experiência mais real para os espectadores. E as empresas de cinema continuam investindo em novidades. Tem cinemas que você deixa você levar a sua cerveja, oferecem, você pode comprar uma pizza no cinema e comer no sofá, sentar junto com a sua namorada. Filmes de ação e aventura lideram a lista dos mais procurados. Em 2014, Jogos Vorazes bateu recorde e estreou em 1.300 salas de exibição. Ocupou quase a metade de todas que existem no Brasil. Mas no ano seguinte, a Agência Nacional do Cinema, que regula e fiscaliza o setor, editou o Decreto 8.386 para evitar que um único título tomasse conta de várias salas do mesmo complexo. Estipulou regras e limitou o número de salas de cinema para um mesmo filme. Você tem no anexo desse decreto uma tabela e no limite até 30% das salas, no máximo, podem simultaneamente estar exibindo o mesmo título. Qual foi a ideia, a intenção do legislador, nesse caso? Também garantir uma maior diversidade de títulos simultâneos, ofertar, a gente não está falando especificamente de títulos brasileiros, são títulos, sejam eles locais ou internacionais. Só que na época, as empresas de cinema reagiram às medidas determinadas pela Ancine. Quem define as regras de um lançamento comercial de uma sala de cinema tem que ser o próprio mercado, o distribuidor, o exibidor. Então não havia como se entender legal que um decreto presidencial pudesse intervir na forma como uma empresa privada faz seus negócios. Então, como é uma atividade privada como outra qualquer, os exibidores entenderam que era uma intervenção não autorizada pela lei na atividade deles, na liberdade de exercer a sua própria atividade empresarial. Diante desse impasse, associações do setor cinematográfico e o Sindicato das Empresas Exibidoras de São Paulo entraram com ações na Justiça Federal. Aqui na capital paulista, eles pediram a suspensão dos efeitos do decreto da Agência Nacional. Na ação do sindicato, reformada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o relator cita que a medida provisória de 2001, que criou a Ancine, fixa somente o número de dias que as empresas exibidoras são obrigadas a incluir na programação as obras nacionais. Já o limite para o lançamento simultâneo de filmes extrapola o poder do Estado sobre o mercado audiovisual e caracteriza severa intervenção no setor. Diz ainda que o cinema não é um serviço público. Os exibidores não estão questionando nesse processo a cota de tela de filme brasileiro. Na verdade, o que esse decreto fez foi extrapolar a legitimidade e a competência que o presidente da República tinha de determinar o número de dias da cota de tela para fixar uma condição adicional que era restringir a atividade econômica do exibidor, limitando o número de cópias por endereço a 30% do número de salas, ou seja, um endereço que tivesse 10 salas de cinema não pode usar mais que 3 salas ao mesmo tempo para passar o mesmo filme. A União, que também foi citada no processo, vai recorrer. Desde o início, o que a União vem sustentando, em primeiro lugar, é a sua ilegitimidade para figurar nesse processo, e, em segundo lugar, defende que as normas, especificamente a medida provisória 2228 e o decreto que surgiu em sua regulamentação, são normas perfeitamente legais e constitucionais
e que esta via processual não seria o meio mais adequado de tentar desconstituir a força normativa desses diplomas, tanto do diploma legal quanto do decreto. Com a decisão, os próximos lançamentos não precisam mais respeitar essa regra e vão poder estrear em muitas salas ao mesmo tempo.